Amados irmãos, a paz seja convosco. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico, que ele, como foi o estudo passado, ele nos fala a respeito de um sentimento que ele é totalmente essencial no processo de desenvolvimento da nossa salvação. Nós vimos no estudo passado, um sentimento negativo, que era a respeito da dureza de coração. Mas hoje nós vamos fazer um estudo que nos fala o contrário, que nos fala a respeito da misericórdia. A misericórdia é essencial na vida de cada um de nós. Porque sem a misericórdia, nós não estaremos aqui. Se nós estamos aqui hoje, é pela misericórdia do Senhor. E a primeira coisa que eu gostaria de analisar com vocês aqui, o que significa, o que é misericórdia? Misericórdia é o sentimento de pesar ou de caridade despertado pela infelicidade do outro, pela piedade ou pela compaixão. Nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, você se colocar no sofrimento do outro, você se colocar na posição do outro, naquilo que a pessoa está passando de negativo, naquilo que está acontecendo de errado na vida dele, você pensar, isso poderia ser comigo também. Então, agindo assim, você iria passar a agir com essa pessoa como você gostaria que alguém agisse com você se você estivesse passando por uma situação semelhante. Uma coisa importante que nós devemos aprender a desenvolver é a misericórdia. Por incrível que pareça, o meio religioso é o meio que menos tem misericórdia sobre a face da terra. E a misericórdia, ela vai muito além do nosso olhar. É por isso que nós temos que pedir a Deus para nos fazer de nós pessoas piedosas, para fazer de nós pessoas verdadeiramente misericordiosas nos mínimos detalhes, uns com os outros, com toda pessoa, sem acepção de pessoas. Às vezes nós imaginamos que ter misericórdia de alguém é você ali estender a mão, dando o alimento ou fazendo alguma coisa, mas você também tem misericórdia de alguém quando você disponibiliza o seu tempo para poder ouvir essa pessoa, para poder ouvir o que ela tem a dizer, para poder aconselhar, para você aconselhar essa pessoa dentro sob a direção da palavra de Deus. Quando você leva o Evangelho para alguém, você está tendo misericórdia da alma dessa pessoa. Porque nós só podemos alcançar a salvação através da fé em Jesus, e a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você leva a palavra a alguém, você está tendo misericórdia desse alguém. É porque você sabe que assim como você, essa pessoa também precisa de Deus para poder desenvolver a sua vida, para poder chegar a algum lugar, porque sem Deus, sem Jesus, nós não vamos chegar em lugar algum. Então nós vemos que no nosso dia a dia existem diversos atos de misericórdia que nós podemos exercer e que nós muitas vezes não exercemos por causa da nossa dureza de coração. A dureza de coração ela impede que nós venhamos exercer a misericórdia. A misericórdia é a capacidade de compreender o outro, a gente não julgar o outro. Quando a gente, cada um faz o seu papel, compreendendo, se colocando no lugar do outro, não se antecipando, porque só Deus sabe o que passa no coração, na nossa mente, só Deus sabe. E quando você afirma para o outro, você fez isso por causa disso, você está fazendo um pré-julgamento. A misericórdia ela está também em poupar o outro. Se você sabe de uma coisa que não há necessidade para trazer alguém que vai fazer essa pessoa sofrer, e tudo que você pode promulgar para depois, você pode estar tendo uma atitude de misericórdia com essa pessoa. Tudo aquilo que você fazer para o bem, para construir, para crescer, são atitudes de misericórdia. E o que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou que Deus quer de nós? Vamos abrir a Bíblia de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Mateus, capítulo 9, versículo 13. O Senhor Jesus, Ele deixou bem claro para as pessoas ali do seu tempo, o que realmente Deus quer. Porque nós estamos vivendo numa época em que se fazia muitos sacrifícios a Deus. E ele diz assim, ide porém e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aqui, nós temos que fazer uma análise no seguinte sentido. Que nós, por causa da influência da religião na vida das pessoas, embora se prega sobre isso sempre, nós estamos, na verdade, nos colocando no lugar daqueles fariseus.
Olha só uma grande diferença entre o ensinamento de Jesus e entre a religião dos nossos dias. Né? O Senhor Jesus, quando aqueles fariseus trouxeram a ele aquela mulher pecadora, o que ele disse para aqueles homens? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Eles não apedrejaram aquela mulher foi por causa que tiveram misericórdia dela, não. Foi porque eles se identificaram com o pecado dela. Né? Então não é porque eles eram misericordiosos, mas porque se reconheceram como pecador, ele poderia sobreviver sobre eles uma consequência se apedrejasse aquela mulher. Né? Mas quando nós olhamos toda a trajetória de Jesus, o cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida. Então quando você diz eu sou um cristão, você está dizendo eu me proponho a me esforçar o máximo possível para poder viver e para poder agir conforme Jesus viveu e agiu. Você pode não alcançar 100%, mas esse é o propósito do seu coração, esse é o seu desafio, essa é a sua luta diária, do verdadeiro cristão. Porque existe o verdadeiro e o falso cristão. Mas o verdadeiro cristão que leva a sério a sua fé, que leva a Deus a sério, que leva o sacrifício de Jesus na cruz a sério, ele tem esse propósito consigo todos os dias, de poder estar se esforçando e andar nos passos de Jesus. Né? Então, quando o cristão ele coloca-se nesse posicionamento, o que ele vai fazer? Ele vai poder enxergar dentro das Escrituras qual foram as atitudes de Jesus em relação aos pecadores, em relação àqueles que erram. Né? E nós vemos que o posicionamento dos fariseus era o quê? O apedrejamento. Mas nós vemos que a postura de Jesus era diferente. Ele preferiu optar por vá e não peques. Nós, quando vemos o outro errando, nós queremos primeiro apedrejá-lo. Nós queremos acusar, nós queremos fazer ele ficar pior do que já está. Quanto que a proposta do Senhor Jesus não é de apedrejar, é de resgatar, é de restaurar. Vale a pena lembrar novamente aquela passagem quando eles estiveram na cidade de Samaria e que os samaritanos não receberam, os discípulos lhes propuseram: vamos pedir ao Pai que venha fogo do céu e os consuma. E ele disse: acaso não sabeis de que espírito sois? O Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, mas veio salvar. Vamos daqui. Porque a destruição, o que não entra dentro da destruição? A misericórdia. Mas quando nós temos a proposta de salvação através de Cristo Jesus, nós temos que sermos misericordiosos, senão jamais seremos cristãos, senão jamais poderemos praticar o cristianismo. Se não houver a misericórdia na vida de cada um de nós, não há espaço para Jesus. Né? E a misericórdia, ela consiste nas pequenas coisas do dia a dia. É nas pequenas coisas do dia a dia. Né? Quando você dá um copo d'água para alguém, é uma atitude de misericórdia. Ah, mas isso não significa nada. Não significa nada para você que naquele momento está com sede, mas a pessoa que está bebendo a água com você tem um grande significado. É porque nós costumamos, através dessa matriz religiosa, desse mundo materialista que nós temos, nós só procuramos dar valor nas coisas grandes. Se a pessoa faz uma coisa grande para mim, ela me ama, ela prova que me ama. Se ela não faz uma coisa, nada, ela não me ama, não é assim? Então, se a misericórdia está em todas as pequenas atitudes, na gentileza, na educação, na forma de tratar e tudo mais. Quando você está sentado no ônibus e tem uma pessoa em pé, uma pessoa idosa em pé, por exemplo, você fecha os olhos, finge que está dormindo, você não está mostrando misericórdia para aquela pessoa. Mas quando você fala, por favor, senta aqui no meu lugar, você está mostrando ser misericordioso. Agora, se você está fazendo aquilo com medo que os outros vai chamar a sua atenção, você vai te tirar dali, aí não há nenhuma atitude de misericórdia. Então, a pergunta aqui é a seguinte: o que o Senhor Jesus nos ensinou que Deus quer de nós? Vou ler de novo. Mateus capítulo 9, versículo 13. Isto, porém, aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus não quer o seu sacrifício. Ele não quer que você faça o sacrifício de deixar aqui no altar da igreja seu dinheiro. Ele não quer que você coloque aqui ofertas grandes. Ele não quer nenhum texto. Isso chama sacrifício de tolo. Porque ele quer misericórdia. É que você tenha um coração misericordioso. Uma pessoa tranquila. Uma pessoa do bem. E não vem ficar apelando por qualquer coisa. Por quê? Porque a misericórdia, ela faz um grande papel na sua vida. A
misericórdia, ela sobrepõe o seu sentimento. Misericórdia quero, e não o sacrifício. Né? O sacrifício aceito por Deus é o sacrifício do seu ser, da sua pessoa. Né? Eu vou sacrificar a minha vontade para fazer prevalecer a vontade de Deus. Esse é o sacrifício. A Bíblia fala que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o seu fruto racional. Porque ele age dentro da misericórdia do coração de cada um de nós. Né? Mas então, deixamos claro isso, né? Porque o Senhor Jesus nos ensinou que Deus quer de nós, que sejamos pessoas misericordiosas, pessoas piedosas. Mas temos um fator importante no meio disso. Se você é uma pessoa misericordiosa, mas se você gosta de tocar trombeta naquilo que você faz, perde totalmente a validade do Senhor. Se você gosta de fazer o bem para os outros, ficar divulgando e fazer isso para se promover, você perde totalmente o mérito diante de Deus. Porque o que o Senhor Jesus nos ensina, o que faz a tua mão direita, você esconde com a tua mão esquerda. Isso deve ser uma atitude entre você e Deus. Isso tem que ser uma atitude para ser vista por Deus e não pelos homens. Né? Então nós temos que entender como que podemos e devemos exercer os nossos atos de misericórdia segundo a vontade do Senhor. Como Deus é, no que se refere à misericórdia? Como Deus é, no que se refere à misericórdia? Vamos ler agora em Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, 4. Olha que a palavra de Deus, isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Olha o que o Senhor Deus nos diz. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que Ele nos amou. Nós muitas vezes lembramos que Deus ele é o dono do quê? O que nós ouvimos aí as igrejas falar? Deus é o dono do quê? Do olho da prata. Né? A cabeça da matriz religiosa é dinheiro. Deus é o dono do ouro da prata. Eu também tenho que ter dinheiro. Deus vai me abençoar, eu vou ganhar dinheiro e tudo. Não, mas Ele é riquíssimo em misericórdia. E eu quero ter misericórdia. É isso que nós devemos pedir a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim e me dê a capacidade de ter a misericórdia do meu inimigo. Porque eu ter misericórdia do meu amigo é fácil. Eu ter misericórdia daquele que está do meu lado é fácil, da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, do meu filho, da minha filha. Mas ter misericórdia daquele que está me atrapalhando a vida, daquele que quer me prejudicar. Um dos atos de misericórdia que nós devemos ter em relação aos nossos inimigos e que poucos que se dizem cristãos fazem, orar por eles todos os dias. É perdoar o mal que eles fizeram por você todos os dias. Senhor, da minha parte, o que fulano fez de mal para mim está perdoado em nome de Jesus. E por isso, eu me coloco no direito de pedir ao Senhor o perdão pelos meus pecados. Nós devemos lembrar da oração do Pai Nosso, que também nos ensina misericórdia. Né? E perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Em outras palavras, o que significa? Deus, seja misericordioso comigo se eu for com as outras pessoas. Caso contrário, é tiro no pé. Então, se nós analisarmos o Evangelho que o Senhor Jesus trouxe, Ele está nos ensinando uma coisa seguinte, Ele está nos dizendo uma coisa que muita gente não gosta de ouvir. Ele está dizendo o seguinte, ó, na verdade, resumindo tudo isso, quem vai te levar para o reino de Deus, ou quem vai te tirar dele é você mesmo. Entende? Porque você só vai ser perdoado se você conseguir perdoar. Você só vai ser aceito por Deus se você aceitar também o seu irmão. Olha para você, olha para a sua vida, cada um de vocês aqui, incluindo eu.
que é o mérito que nós temos diante de Deus? O que Deus pode olhar para nós e falar assim, olha, fulano de tal merece ser salvo. Olha as atitudes dele. Será que é isso? O que Deus pode olhar para nós e encontrar de bom? Vamos lembrar aqui, o jovem rico chegou diante do Senhor Jesus e disse, bom mestre, eu parei para herdar a vida eterna. E o que Jesus disse para ele? Bom, por que tu me chamas de bom? Bom só existe um, o Pai que está no céu. Então ele está dizendo que nenhum de nós, por mais que nós nos esforcemos, nós seremos uma pessoa boa. Não existe dentro da Bíblia Sagrada o desafio que qualquer teórico, bacharel em teologia, pastor, papa, bispo, a me mostrar na Bíblia onde existe promessa de salvação para o bom. Não existe. Existe a promessa de salvação para o justo. Por quê? Porque a justiça de Deus, nela há bondade. Quando nós exercemos a justiça de Deus, reflete nesse ato de justiça a bondade de Deus na nossa vida. Se você consegue exercer o ato de bondade com alguém, não é porque você é bom, é porque a bondade de Deus reflete em você. Porque quando o homem pecou, não sobrou nada de bom dele. Ele deixou de ser filho de Deus e passou a ser criatura. Não sobrou nada de bom. Tanto não sobrou que Caim matou Abel, seu irmão. Não tinha nada de bom. Mas quando nós abrimos o nosso coração para a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? Porque Deus ele conhece todos os corações, então Ele sabe como devemos agir para não prejudicarmos uns aos outros. E Ele deixou isso manifesto através dos seus mandamentos, através da sua palavra. Então, quando nós nos esforçamos em obedecer a sua palavra, nós nos tornamos justos. Vamos pegar um exemplo. Suponhamos que eu tenha uma empresa. Eu tenho 2 funcionários, o Gerson e o João, por exemplo. Então, vamos supor, o Gerson é meu amigo de muitos e muitos anos. E tem um cargo lá que o salário é muito bom. Mas o João tem um funcionário mais novo. Ele chegou e demonstrou um trabalho melhor que o Gerson. Entende? E ele, então, pelo mérito, ele mereceria esse carro. Mas pela minha amizade que eu tenho com o Gerson, eu vou dar o carro para ele. Eu estou sendo bom? Sim. Mas na minha bondade não há justiça. Eu fui injusto com alguém para poder ser bom com outro alguém. Então, a bondade do homem ela é falha. Ela não exerce misericórdia. Porque a misericórdia consiste também em atos de justiça. Quando você é justo, você é misericordioso com o outro. Porque através também de um ato de justiça, isso ensina a pessoa a ser alguém melhor e poder rever sua vida. Você pode ver que os filhos que no decorrer da sua vida, eles receberam dos seus pais, mas não porque sim, se tornaram pessoas melhores. Mas não com explicação. Não, eu posso fazer isso? Não. Por quê? Porque isso assim não é melhor para você. Certo? Não é aquele não imperativo, acabou. Então, muitas vezes, até de Deus, é tudo que nós pedimos a Deus que Ele nos responde. Quantas coisas, às vezes, você já pediu a Deus e você nunca recebeu a resposta? Porque o não de Deus, Ele está te construindo para ser uma pessoa melhor, para te ensinar um aprendizado. Então, nós temos que ter a certeza de que Ele está no controle absoluto da minha vida, de tudo que existe. Então, quando Deus fala um não para mim, é porque Ele está me preparando para me dar um sim lá na frente. E isso também é exercer misericórdia pela minha vida. Um pai, quando fala um não para o filho, ele está visando um bem maior para ele. E quantas vezes, às vezes eu mesmo já falei isso, já vi pessoas falando.
como eu agradeço meu pai, ou como eu agradeço a minha mãe de não ter me permitido fazer determinada coisa, determinada época da minha vida. Porque eu vi que aquilo foi o melhor para mim. Então, nessas atitudes também estão manifestos atos de misericórdia. E nós vemos aqui que Deus, Ele é riquíssimo em misericórdia. E essa é uma riqueza que nós devemos pedir a Ele. Me faz ser rico em misericórdia. Porque através da misericórdia, muitas almas podem ser alcançadas, muitas vidas transformadas. E o amor de Deus se manifestar verdadeiramente na vida de cada um de nós. Não vamos entrar nessa, ele é dono do ouro e da prata, ele é. Mas qual que é o segredo de prosperidade da vida? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Pode falar aí. Não, em relação à justiça ali, todos nós reconhecemos que Deus é justo, né? Mas muitas das vezes por nossa falha, né? E Deus exerce a justiça dele, mas a gente não quer aceitar a justiça dele, né? Porque se torna pesada, né? Mesmo a gente reconhecendo que Deus é justo, mas não queremos reconhecer a justiça dele. Às vezes a gente reconhece a justiça dele na vida do outro. Né? Entendeu? Olha, foi criado um conceito sobre Deus totalmente errado no meio religioso. Né? Não de um Deus. Olha, Deus, esse Deus de Israel, Deus de Abraão, quando ele se apresentou através do Filho de Jesus, ele se apresentou com uma característica que nenhum Deus das nações, nenhum falso Deus apresentou. Né? Nós podemos pegar a história de todos os povos, nós vamos ver vários deuses com nomes diferentes, são os caras que se passam por deuses que não são deuses. Mas o nosso Deus, ele é o único que se apresentou a nós como Deus, sim, mas ele se apresentou também como Pai. A sua atitude para conosco é uma atitude de Pai, de Deus e de Pai. Mas eles pegam e criam no meio religioso um Deus perverso, um Deus destrutivo. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu falo para vocês uma coisa, se não fosse a misericórdia de Deus, talvez tirando as crianças que estão aqui, não estaria ninguém vivo. Não estaria ninguém vivo. Estaríamos todos mortos, se Deus fosse levar à risca aquilo que nós exigimos muitas vezes dele para os outros, aquilo que a própria religião ensina. Né? Você não fala de mim não, que o meu Deus ele vai te fazer com onde que existe isso. Misericórdia quero, não sacrifício. Não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir a alma do homem, veio salvá-la. O verdadeiro cristão, ele sempre tem atos de misericórdia. Ele não deseja mal, nem mesmo para aquele que está lhe fazendo mal na hora. Estevão, quando estava sendo apedrejado, qual foi as últimas palavras de Estevão? Senhor, não impute sobre ele este pecado. Então, a característica do verdadeiro servo de Deus é misericórdia. Usar Deus para ameaçar os outros, para amaldiçoar, para falar que Deus vai te fazer pagar, Deus vai fazer isso. O meu, isso é tudo arrogância. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a perdoar. Enquanto, na verdade, eles usam Deus, eles criam um Deus de ira, um Deus destrutivo, que não é o Deus da Bíblia Sagrada. Eu quero deixar bem claro para vocês. Não entram nesse caminho que vai ser um caminho de morte final. Se nós todos merecemos estarmos mortos, por que nós estamos vivos? Por causa da misericórdia do Senhor. Ele está dando tempo para que cada um de nós venhamos analisar a nossa vida, venhamos nos arrepender, que venhamos nos corrigir, que venhamos nos colocar conforme a sua vontade, que venhamos nos esforçar em fazer a sua vontade. Pode falar, né? Pastor, em cima desse assunto aí, por isso que não se encaixa, entendeu? Eu vejo que não se encaixa a pena de morte, entendeu? Claro, entendeu? Com toda certeza. Por que uma pessoa merece morrer e outra não? O cara ele é estuprador, ele é assassino, ele é traficante, então por isso ele merece morrer? Porque estrupar, matar e traficar é um pecado grave. É um pecado grave na mente do homem. Porque diante de Deus todos os pecados são graves. Uma mentirinha de nada é um pecado tão grave quanto matar alguém aos olhos do Senhor. Para Deus pecado é pecado. Não tem pecado grande nem pequeno.
E todos nós estamos no mesmo nível, como pecadores. Agora, quando você deseja a pena de morte para alguém, você está anulando o sacrifício na cruz. Por que a lei mandava? Aquela mulher adúltera, o que a lei mandou que fizesse ela? Que ela fosse apedrejada até a morte. Então Jesus morreu na cruz para que nós, ao pecarmos contra Deus, não pagássemos com a morte o nosso pecado. Que nós tivéssemos chance de arrependimento. Então, se você é a favor de pena de morte, você é contra o sacrifício de Jesus na cruz. Invalida ele. Porque ele veio para que o pior dos pecadores tivesse chance de arrependimento. Para que ele tivesse vida. Então nós devemos entender a visão de Cristo e não a visão dessa sociedade que está tentando nos impor. Sabe o porquê dessa violência toda que está aí? Vai falar, é por causa do governo, é por causa disso, é por causa daquilo. Eu vou falar aqui do nosso país. Sabe por quê? Porque nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para a Copa do Mundo, nós temos tempo para a Olimpíada, nós temos tempo para jogo de futebol, para festa, para tudo quanto é coisa que vier na nossa mente. Nós só não temos tempo nem coragem para sair milhões e milhões de brasileiros da rua, para dobrar o joelho no chão e clamar o Senhor por essa nação. Está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar e orar, eu ouvirei a sua voz, ouvirei a sua nação e sararei a nossa terra. Enquanto o padroeiro desse país aqui for um ídolo, isso aqui nunca vai para frente. O dia que destronar esse ídolo e colocar Jesus verdadeiramente como Senhor dessa nação e clamar ao Deus vivo para uma mudança nessa nação, ele vai exercer essa mudança. O povo de Israel, o Gideão, ele tinha 300 homens, ele enfrentou um exército que tinha milhares e milhares de homens. E Deus fez com que aquele exército inimigo, eles começassem a lutar entre si, eles se autodestruíram. Então nós precisamos da nossa força para mudar nada. Nós precisamos de buscar o nosso Deus. E é o que as pessoas não querem. As pessoas têm vergonha de Deus no meio. Elas têm vergonha de falar sobre Deus no público. Sabe? De manifestar, falar o nome de Jesus. Às vezes você fala o nome de Jesus com uma pessoa, ela é um choque, como se estivesse falando palavrão. Então tudo isso, enquanto isso não for mudado, não vai haver realmente uma mudança que nós necessitamos. Feliz a nação por Deus, Senhor. Então, em cima disso tudo, se nós queremos que Deus tenha misericórdia de nós também devemos ser misericordiosos. Mas é o que nós estamos menos dispostos a fazer, é isso. Quando eu digo nós, é a grande maioria. Vamos para a próxima pergunta. Por que estamos vivos apesar dos nossos pecados? Tem Lamentações, capítulo 3, obrigado, capítulo 3, versículo 22. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Nós vamos ver o porquê nós estamos vivos, apesar dos nossos pecados, que não são poucos. Você já parou para pensar quantas vezes você peca num dia? Tem gente que afirma que não tem pecado, né? Aí eu tenho pecado, mas isso que eu faço não é nada demais. Tem gente que tem essa ideia. Eles têm a ousadia de poder afirmar que não tem pecado. Mas vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz. Lamentações 3:22. Por que estamos vivos apesar dos nossos pecados? A palavra do Senhor diz assim: por que estamos vivos apesar dos nossos pecados? Diz assim: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Essa é a causa por que estamos aqui. Às vezes você fala assim: eu conheço uma pessoa que ela é ruim há tanto tempo, prejudica os outros, faz mal para todo mundo e não acontece nada com ela. Por que isso acontece? Por causa da misericórdia. Aí então quer dizer que Deus não é justo? Não, Ele vai exercer a justiça no seu tempo. Nós não devemos tentar ensinar a Deus a fazer as coisas. Mas nós devemos confiar na sua justiça, nas suas atitudes. E se Deus determinou ter misericórdia com determinada pessoa, quem somos nós para dizer que isso está errado? Quem somos nós para questionar Deus através das suas atitudes? Mas
O grande problema nisso tudo é nós perguntarmos a nós mesmos assim: eu estou de verdade, não da boca para fora, eu estou de verdade disposto a ser misericordioso? Você é misericordioso no seu dia a dia? Pergunto para você mesmo. Quais são as pessoas mais próximas de você no seu dia? Você é misericordioso com essas pessoas? Só o simples fato de você ter paciência para ouvir alguém, você está demonstrando misericórdia. Você se acalma a mansidão com as pessoas, você está exercendo misericórdia. É dentro das coisas mais simples a gente exerce a misericórdia. É porque a gente não valoriza as pequenas coisas. O Senhor Jesus disse que no dia do juízo, até o centavo não será cobrado. Centavos é as coisas que a gente menos dá valor. Centavos são as pequenas atitudes, que para nós não tem nada, mas que diante de Deus tem um peso grande. Você está vendo que a nossa visão ela é muito pequena? Deus valoriza as coisas pequenas, nós desprezamos. Deus valoriza as pequenas atitudes, nós desprezamos. Então isso é uma coisa que tem que ser analisada, tem que ser mudada, se verdadeiramente queremos ser cristão. E vamos repetir: cristianismo não é religião, é estilo de vida. É um estilo de vida. É o estilo de vida que Jesus teve. Né? A palavra de Deus diz que foi em Antioquia o lugar pela primeira vez que os apóstolos foram chamados de cristãos. Foi a primeira vez que eles... Por quê? Porque as atitudes deles se assemelhavam àquele homem chamado Cristo, que andou naquele lugar. E eles viram: olha, esse homem, eles são cristãos, ele age igual aquele Cristo que teve por aqui. Né? Então isso é importante nós darmos definir se isso realmente nós devemos procurar pela nossa vida, se isso tem valor para nós. Agora, e como alcançarmos a misericórdia? Vamos abrir Mateus capítulo 5, versículo 7. Eu quero pedir a alguém que abra para mim Provérbios 28, 13. Mateus 5, 7. E alguém abrir para mim Provérbios 28, 13 para ler. Eu leio. Tá bom. Mateus 5, 7. Vamos ver então. Mateus capítulo 5, versículo 7. Como alcançar a misericórdia? A palavra do Senhor nos diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Em outras palavras, voltando ao estudo de sábado passado que nós fizemos aqui, curto e grosso, se você for uma pessoa de coração duro, você não vai alcançar a misericórdia de Deus. Você vai estar longe, riscado do reino de Deus. Só os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Qual uma grande demonstração de misericórdia que uma pessoa falar para a outra? Perdão. Não é o perdão de boca para fora, é o perdão verdadeiro. É o perdão que te permite ter relacionamento. É o perdão que te permite cumprimentar o outro, que te permite até ir na casa do outro se for necessário. É o perdão que não tem barreira. Essa é uma grande demonstração de misericórdia. Lê para nós aí Provérbios 28, 13, irmão. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então veja bem, como alcançar a misericórdia? Ser misericordiosos uns para com os outros e confessando e deixando de lado as nossas transgressões. Se eu erro com você, eu tenho que chegar diante de você e falar: ó, Felipe, eu vim aqui que eu quero te pedir desculpa. Eu reconheço que eu estou sendo injusto com você, você me desculpa, me perdoa. Quero te falar que a partir de hoje eu não vou fazer assim mais, eu não vou agir assim mais. Você confessa as suas transgressões. Tem pessoas que pedem perdão para Deus, mas não tem coragem de pedir perdão para aquele que prejudicou. Isso não tem validade nenhuma. Porque se você não tem coragem de chegar diante de alguém que você vê, como que você pode querer alcançar misericórdia de alguém que você não vê, que é Deus? Né? Então, se você não gosta de se humilhar, de voltar atrás, pensa antes de fazer as coisas.
se o que você vai fazer não vai te exigir que depois você tenha que chegar para essa pessoa se retratar. Pastor, entra o que nós estávamos falando ontem no estudo, né? Fazer um jejum de não mais provocar o outro, né? De, sei lá, fazer uma coisa. A questão de jejum, até hoje de manhã eu estava falando comigo sobre isso. A questão de jejum não é ficar sem comer. Ficar sem comer, tem pessoas que falam para fazer exame médico, não é isso que Deus fala. O jejum verdadeiro que Deus quer, já vamos fazer isso sobre jejum. Né? É o que nós devemos nos abster de tudo aquilo que Deus desagrada e que prejudica o próximo. Né? Você pode ficar sem comer, eu estou de jejum. Mas você está provocando o outro, está brigando, está arrumando encrenca, está xingando, está falando, que jejum é esse? Não tem validade nenhuma. Né? É muito mais válido o jejum daquelas suas faltas. Você vê aquilo que você erra mais, você vai falar, olha, eu vou me esforçar em não fazer isso e oferecer a Deus. Né? Então, se você é uma pessoa que tem um jeito terrível, fala, não, eu vou mudar meu jeito, você é uma pessoa mais tranquila. Oferece a Deus, é um jeito. Se você é uma pessoa que você tem medo de tudo, eu falo, não, eu vou confiar mais em Deus. E não importa o que aconteça, eu estou confiante nele. Né? Esse é um jejum agradável ao Senhor. Porque se ficar sem comer, não vai levar a lugar nenhum. Você só vai ficar com fome. E não vai ter efeito nenhum fazer. Não tem que fazer jejum esperando coisas em troca, não. Pelo contrário. Nós temos que oferecer a mudança como jejum a Deus. Né? Não é fazer jejum esperando mudança. Né? Eu estou oferecendo a minha mudança como gratidão ao Senhor. Abster-se. O que é jejum? Abstenção de alguma coisa. Abster de alimento, abster de água. Nós podemos nos abster de várias outras coisas. Por exemplo, né? Se você é uma pessoa que você tem o costume de falar a palavra toda hora, fala, não, eu vou me abster disso. É um jejum agradabilíssimo a Deus. Ou de qualquer coisa, tem várias coisas que nós podemos fazer isso. Então, nós temos que compreender melhor o Evangelho, porque, como eu disse no princípio, que a matriz religiosa, ela simplesmente nos colocou uma venda dos lados dos nossos olhos, nós só conseguimos enxergar um pouco. E não é assim. É muito além do que nós podemos enxergar. Né? Tudo que nós fazemos tem que ser baseado na palavra. E qual é a característica de uma pessoa sem misericórdia? Lucas capítulo 18, versículo 9. Lucas capítulo 18, versículo 9. Olha só que coisa profunda que Jesus está dizendo. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, vendo que eram justos e desprezavam os outros. A característica de uma pessoa sem misericórdia é isso, ela confia em si mesma. Ela acha que ela é justa, e porque eu sou justo, eu desprezo o outro. Aí nós vamos pegar aquela palavra, é o que está falando aqui, ó. Vamos ler aqui o versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes, 2 dias de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. A característica de uma pessoa sem misericórdia é essa. Né? Ela acha que ela é justa, ela confia em si mesma e despreza os outros. O desprezo é o quê? É uma demonstração de misericórdia. Tá? Que é uma atitude de falta de misericórdia muito comum e aceitável nos nossos dias. É uma coisa que todo mundo chama de zoação. Zombaria. Né? Você foi um pedido de uma pessoa, você vai comer, por favor, faça comigo, você vai, e você nota que você não tem misericórdia. Nós já vimos no jornal, passou aí nos Estados Unidos também, isso é o bullying, né? Pessoas que se mataram de tantos outros debochar dela, de tantos outros provocar por pedido, fazer muitas outras coisas.
são pessoas sem misericórdia, verdadeiros monstros em capas humanas, em corpos humanos. Né? Este é o propósito de Satanás. Sabe? O que o Senhor Jesus disse que Satanás veio fazer? Roubar, matar, destruir. Se nós somos cristãos, nós somos agentes da construção, não da destruição. Se a sua palavra for fazer o outro destruir, você não está cumprindo o propósito do cristianismo. A sua palavra ela tem que ser construtiva. Mesmo que ela seja uma palavra não aceita. Mesmo que ela não seja uma palavra agradável. Mesmo que ela seja uma palavra que possa causar até revolta em alguém. Mas se ela for baseada dentro da justiça de Deus, ela é uma palavra construtiva. E é esse o propósito. Então, a característica de uma pessoa sem misericórdia, uma pessoa que confia em si mesma, achando-se justo e despreza os outros. E onde que a gente vai ver pessoas desse meio? No meio religioso. Né? A coisa incrível, às vezes no final de um culto, em muitas denominações, está na rua assim, os irmãos estão lá reunidos, praçam um travesti, todo mundo repreendeu o irmão. Cara, o que é isso? Isso é falta de misericórdia. Isso aí é um absurdo tratar as pessoas assim. Entende? Não é porque ele está naquele pecado que ele é melhor do que eu, não. Então nós temos que sair, a religião cria esse preconceito. Uma outra coisa que eu estava comentando aqui com a Nilda outro dia, eu quero que vocês pesquisem, para vocês acharem que eu não estou exagerando, tá? Falar, esse pastor fala demais. Pessoal, olha aí, quem tiver internet vai achar facilmente. Pode observar uma coisa, todo teatro de igreja evangélica que tem o diabo, a maioria do diabo é preto, é uma pessoa negra. Então, só os negros é o mal, cara. O diabo está vestido de preto. Isso aí é preconceito, é racismo. Cara. Eles não é por mal que eles fazem isso. Não é por mal, é inconsciente. Entendeu? Sendo que a Bíblia fala que Satanás se transformará em quê? Anjo de luz. Então era melhor você pôr vestido de branco. É bom branco, ali não negro, que é o seu diabo. Entendeu? Então por quê? Porque dentro da visão religiosa é isso. Então nós temos que enxergar além disso. Nós temos que ser cristãos berenienses, que não só ouvem a palavra, mas procuram examinar as escrituras se é assim mesmo que Deus está ensinando. Porque senão nós vamos ser injustos, vamos ser preconceituosos, sabe? Nós não vamos ter misericórdia, nós vamos ser como esse fariseu aqui, ó. Nós vamos começar a dar graças a Deus porque eu sou travesti. Ó Deus, graças eu te dou porque eu não sou essa prostituta. Ó, graças eu te dou porque eu não sou isso. Sendo que para Deus pecado é pecado. E a palavra de Deus diz aqui que todos nós necessitamos, olha só, todos, ele não pôs exceção não. Todos nós necessitamos do quê? Da misericórdia de Deus. De quem Deus tem misericórdia? Vamos ver no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Romanos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Romanos 9, 15 e 16. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isso não depende do que quer, nem do que ocorre, mas de quem Deus compadece. Aí é que está o grande engano de você achar: eu sou uma pessoa boa, eu vou ser salvo. Eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo, eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico, eu não roubo, eu não mato. Eu tenho meus errinhos, mas eu sou uma pessoa boa. Esse é o grande engano. Porque olha o que está escrito no versículo 16. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Aquele que se acha que é demais é de menos. Aquele que se exalta
será humilhado. O que se humilha será exaltado. Nessa parábola que nós vimos ali do publicano e o fariseu, enquanto que falou que não era como aquele publicano, o publicano diz: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Nós temos que nos reconhecer a nossa condição todos os dias diante de Deus. Senhor, eu sou imperfeito, eu preciso me aperfeiçoar em várias áreas da minha vida e procurarmos com todas as forças do nosso coração isso. Senão não seremos verdadeiramente cristãos. Aí nós vamos cair numa segunda categoria, que chama de religioso. Porque existe isso, cristão e religioso. Você vai ser um ou vai ser outro. Né? Então, isso aí vai depender de quê? De querer, de consciência, da escritura, de esforço, esforçarmos todos os dias para podermos fazer a vontade de Deus. E o que Deus quer que nós sejamos? Vamos ver aí em Romanos ainda, capítulo 9 também, do versículo 22 ao 24. O que Deus quer que nós sejamos? E que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de iras preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória no vaso de misericórdia, para que a glória já antes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Né? Então aqui ele está falando, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, os vasos de misericórdia. Ele quer que nós sejamos misericordiosos. É por isso que o Senhor Jesus ele disse, olha, está Pedro, né? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7. Mas o irmão ele está generalizado, viu? Não é só irmão, não. Pode ser marido, esposa, filho, esposa, né? Você já viu uma propaganda que tem aí do... Ah, não sei se é negócio de comida, não sei se é o frango, não sei. Que a mulher está no telefone, ela tira o frango, né? Ela fala assim, mãe, o quê? A senhora não vai fazer comida para o papai? Mas por que te contrariou? Ah, não sei o que lá. Aí o marido dela vai e fala assim, ô amor, o que usou meu pé sobado? Aí ela foi falar um negócio, ela vai e tira o frango que era da parte dele e guarda de novo e tudo. Né? Então assim, é a total falta de misericórdia do ser humano, né? Me contrariou, vai pagar. Isso aí que é o grande problema no dia de hoje. As pessoas não aceitam ser contrariadas que tem uma punição em troca. Né? E aqui Deus está querendo que nós sejamos vasos de misericórdia. Por isso que Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão no dia? 7 vezes? Eu não te digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Dá quanto? 741. Não, faz de novo. 490. 490 vezes num dia, um período de 24 horas. A mesma pessoa, hein? Vixe. Hã? Já viram um videozinho que tem na internet? Que o menino fala assim, mãe, até tá 490 vezes, eu tenho que perdoar, Até uma questão de humildade, né? Com certeza, né? A misericórdia é a humildade, você falou bem. Né? Só quem é humilde tem misericórdia, quem é soberbo tem misericórdia. Né? A palavra de Deus diz que Deus dá honra aos humildes, mas resiste a quem? Soberbos. Né? Então, quando nós começamos a nos espelhar dentro da palavra de Deus, isso ali está construindo verdadeiramente o nosso caráter, quem que nós somos e o que nós somos. Né? Que tipo de pessoa que eu tenho sido até aqui? Que tipo de cristão que eu tenho sido até aqui? É o cristão que fala, porque, olha, veja bem, Deus não está exigindo de nós a perfeição, não. Exigir, não. Ele sabe que somos perfeitos. O que Ele exige de nós é o esforço. Tá? É o esforço. A perfeição, ela é uma consequência do esforço. Entendeu? O apóstolo Paulo levou anos para alcançar a perfeição. Ele disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele disse, o mal que eu não quero eu faço, não sei o que eu quero. Ele estava esforçando. Mas depois de anos lá na frente, que ele disse, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Esse esforço o levou à perfeição. Vocês acham que vocês podem ser perfeitos? O que vocês acham? Sim ou não? Hã? Eu acho que não.
Você acha que não? Então veja bem, Jesus disse, sede perfeito, como eu sou perfeito. Você que está te pedindo para ser perfeito, porque você pode ser perfeito. Sabe? Mas ele está pedindo. Se ele falou sede, é porque você pode ser. Mas nós não conseguimos a perfeição da noite por dia. Ela é o resultado. Eu acho que perfeito se eu for lugar isolado naquele dia. Não, então não é a perfeição. Né? Porque o que manifesta a nossa perfeição é na provação. Né? Ali você vai ver que a gente está perfeitamente habilitado para a vontade de Deus ou não. É na provação. Malandragem gosta, exatamente. Mas ainda eu vejo o seguinte, que até sozinho você tem uma luta de pensamento que você tem que vigiar, entendeu? É verdade. Lutar todos porque os o que o... Você tem que lutar, tem que conseguir. Exatamente. Lutar, sem luta não há vitória. Agora o irmão Jonas está falando uma coisa aqui extremamente importante, porque veja bem, nós muitas vezes encaramos a perfeição das coisas externas. Mas nós temos que procurar a perfeição interna. Vamos pegar um exemplo? Vamos supor que o Jonas, ele vem, me irrita, me incomoda, eu tenho uma vontade de xingar ele, mas eu não xingo, eu me dominei, domínio próprio, mas eu xinguei no meu pensamento. Não, vai se catar, eu fui perfeito aos olhos do homem, sim, mas aos olhos de Deus, não. Então a perfeição, ela tem que ser interna e refletir no externo. Ela não é de fora para dentro, ela tem que ser de dentro para fora. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: todos nós podemos ser perfeitos, se verdadeiramente esforçarmos. Pode falar. E tipo assim, já que a gente está falando de misericórdia, de perdão, é o seguinte, então, como a mudança tem que ser de interno para refletir para fora. Sim. Por exemplo, se uma pessoa te irrita e você, ali aos olhos do outro, você diz, está perdoado, ou a pessoa te faz alguma coisa, você perdoa ela, mas por dentro você está se remoendo, você fica sempre com aquele sentimento de mágoa, isso não é perdão, entendeu? Mas veja bem, mas uma coisa interessante nisso que você está falando é o seguinte: às vezes você perdoou, mas você está se remoendo por dentro. Ao mesmo tempo que você está se remoendo, você está lutando contra aquilo, oh Deus, eu não quero ser assim, tire isso de mim. Não, aí sim. Aí é válido. Não, mas se você, tá não tem esse... Mas se você não tem valor nenhum. Né? Então, isso aí é uma coisa, você viu, lembra que eu falei aqui no princípio? A nossa salvação, ela primeiramente dependeu de Jesus na cruz, que já foi consumado, morreu e ressuscitou. Mas daqui para frente depende de nós. Nós não vamos alcançar quem não quer. Porque se você morrer esforçando, a graça vai completar o resto. Mas se não houver esforço, o que vai acontecer? Imagina nós que, por exemplo, somos casados. Né? Se você vê que a sua esposa não se esforça em te agradar, quando você vai ficar feliz com isso? Se seu marido não esforça em te agradar, quando você vai ficar feliz com isso? Assim Deus quer ver o nosso esforço em fazer a sua vontade. Né? E aí a misericórdia dele. E olha só o simples fato de estarmos aqui vivos já é uma grande demonstração de misericórdia. Do que nós devemos nos revestir? Vamos abrir Colossenses capítulo 13, versículo 12. Colossenses capítulo 13, versículo 12. Do que nós devemos nos revestirmos? Às vezes nós nos revestimos de tantas coisas. Né? Qual? Colossenses 3, 12. Né? De novo. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Né? Igual a Marlise falou ali da humildade, a misericórdia ela tem a ver com humildade. Né? E o que é entranha de misericórdia? É a misericórdia vinda do mais profundo do nosso ser.
das nossas entranhas, do mais profundo do nosso ser. Quer dizer, ela é sincera, ela é verdadeira. Você não fez aquilo da boca para fora, mas você fez aquilo verdadeiramente que saiu do seu coração. E tudo aquilo que vem do coração tem muito valor para Deus. Tudo aquilo que vem do coração é o que Deus vai analisar. E aí nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que a boca fala do que está cheio do coração. Né? Então, se nosso coração é cheio de ira, é cheio de raiva, é cheio de negatividade, é isso que a nossa boca vai expelir para os outros. E nessas palavras não há misericórdia. Certo? Uma vez, há muitos anos atrás, eu morava no Padre Eustáquio, aí tinha um colega meu, eu era solteiro. Eu estava conversando com um colega meu, que chamava Ângelo, muito tempo que eu não vi, muitos anos. Ele pegou, ele chegou lá, falei, e aí, Ângelo, como é que você está, cara? Tudo bem? Falou, não estou bem não. Estou me sentindo para baixo, cara, estou lá no chão. Não estou podendo ouvir coisa negativa. Né? Aí chegou depois um outro colega meu, o Verso, ele chegou e falou assim, Ângelo, beleza? Você está joia? Ele falou assim, e aí, você já tirou a carteira? Ele falou, não, já eu parei, eu desisti. Ele falou, você é uma porcaria mesmo, hein, cara? Você não faz nada certo. Aí ele pegou e falou, eu não estou falando disso, não estou podendo ouvir nada disso. Entende? Então, às vezes, um simples comentário disso, sabe, é engraçado, mas isso expressa a falta de misericórdia que a gente tem. Porque às vezes a pessoa está passando um momento legal, né? E você vai lá e com um negócio desse, você põe mais lá no chão. Então, se você falar assim, não, mas não desanima não, seu Deus vai abençoar, vai te abrir uma porta. Como se a pessoa pegasse aquele e apertasse? É, exatamente, né? Ela não teve a capacidade de sensibilizar com a dor do outro, que para você, para ele não era nada naquele momento, mas para o outro era uma grande dor. Né? O que acontece ao que confia no Senhor? Salmo 32, 10. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, né? Até acontecer o problema. Né? Aí é ali que realmente, Salmo 32, 10. Aí ali realmente se manifesta o que se afirma. Né? Você confia em Deus, confia muito. Salmo 32, 10. A palavra do Senhor nos diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Quem confia em Deus, ele é cercado pela misericórdia de Deus. Como assim? Como será que isso acontece, se manifesta na minha vida? Quantos livramentos Deus nos dá? Né? Mas isso não é para ter acontecido comigo. Eu não sei como eu saí vivo disso aqui. Eu vi um vídeo ontem, interessantíssimo, cara, isso já tem 20 anos, já aconteceu. Caiu 3, não dá para acreditar, né? Caiu 3 toneladas no braço dele. 3 toneladas, o que acontece com o braço? Esmaga. Ele tem que ser amputado. Né? Aí, só que não amputou. A família não permitiu amputar. O cara mostrou que o braço dele é assim, todo mole, não tem ligamento, mostrou raio-x, mostrou tudo. Não tem ligamento. Ele mexe, faz tudo como nós fazemos, sem ligamento nenhum. Milagre tudo. Não tem explicação, a ciência não explica aquilo. Perdeu o ligamento, ele carrega peso, ele mexe. O cara pegou o braço, torceu o braço dele todo, ele não sente nada. Quem que explica isso? O que é isso? É a misericórdia de Deus, é milagre. Né? Então, assim, a misericórdia do Senhor, né? O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Agora, pode falar. Porque, às vezes, também a gente tem muitos livramentos que nós nem ficamos sabendo. Porque nós nem sentimos aquilo. Às vezes a gente faz uma viagem, alguma coisa, né?
tinha coisas para dar errado, às vezes não deu, porque Deus interferiu, nós nem ficamos sabendo de perto de livramento. A misericórdia, sim. E tem coisas que a gente acha que é por mal da gente. Tá passado, o Jeff falou assim que, sabe que esses 5 dias foi bom para a gente ficar um momento lá no hospital? Ele fala assim, normalmente seria uma coisa ruim para outra pessoa ficar no hospital. Para ele, uma coisa que... A misericórdia do Senhor. precisava, ele falou isso. Eu vi um pastor outro dia pregando, vocês já até ouviram isso aí, né? Eu vi um pastor um dia pregando que o rapaz chegou para ele, o filho dele, chegou para ele e falou: pai, vai acontecer uma coisa incrível. O que foi, meu filho? Eu estava andando a cavalo, o cavalo de repente, ele derrapou, nós caímos num barranco, rolando, quero lembrar, não aconteceu nada comigo nem com o cavalo. Voltamos aqui bem, quebrando nada, nós ficamos inteiros, nós dois, tudo. Falou: ô meu filho, comigo aconteceu um milagre maior ainda. Eu estava também andando a cavalo, eu cheguei aqui na fazenda sem ter caído em lugar nenhum. Então quer dizer, a misericórdia de Deus sobre ele foi tão grande que não permitiu que nada lhe acontecesse. Eu vi na internet um vídeo, Ah. não sei se vocês chegaram a ver, uma menina, ela saiu para atravessar, acho que em São Paulo, não sei. Ah, eu vi que ela levou escorregão. Caiu e o outro passou. Passou, ela ia até uma escorregaça, ela ia ser atropelada e morta. E ela caiu, ela escorregou, caiu e foi. Agora aqui, olha. Quer dizer, ela caiu, na hora que ela caiu, ela foi ficar chateada, né? Mas depois ela viu que ela teve um livramento, ela não caiu. A maioria de vocês que estão aqui hoje, sabe? A maioria de vocês que estão aqui hoje, vocês não moram aqui no bairro. Vocês chegaram bem. Amém. Misericórdia de Deus. E quantos dias você sai para trabalhar, vai para tanto lugar, faz tanta coisa, um dia termina, começa, e vocês estão bem. Nem observamos a misericórdia de Deus para conosco. Ela é grande, ela é imensa. A gente muitas vezes só enxerga que Deus não fez, né? Que a gente acha que Deus fez. Pode Tem não. um vídeo também que no Brasil, Hã? o carro atropelou uma mulher, uma criança. Ela passou em cima da cabeça da criança, mas ela ficou normal, normal. Ah, eu vi. É. Pode falar. Pastor, eu trabalho numa rede hoteleira. Sim. E semana passada teve um assalto em um hotel na Savassi, Sim. onde rendeu vários dos meus colegas. Não é o hotel que eu trabalho. Certo. Só que esses bandidos que roubaram o hotel, o Royal Savassi, eles tinham ido primeiro, 1h pouca da manhã, no hotel onde eu trabalho. Certo. Por qual motivo que eles não roubaram o hotel que eu trabalho e aqueles meus colegas que ali estavam trabalhando à noite? Só Deus para explicar. Mas tinha duas pessoas ali que trabalham ali à noite, que são pessoas, servos do Senhor, sabe? Pessoas que estão ali pregando, levando a palavra de Deus e vivendo. Eu acredito assim, plenamente, misericórdia do Senhor. Não que o hotel que eu trabalho seja melhor que o outro, mas acredito que são pessoas que... Isso pode ter a ver com esse versículo que nós acabamos de ler. O rico tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Né? Agora, confiar no Senhor não é só falar: eu acredito que nada de mal vai acontecer, não. Tá? É confiar no Senhor, é tentar colocar a sua vida na presença dele. O Senhor que vai comandar a minha vida. Eu já não tenho mais comando na minha vida. É o teu Espírito que vai me direcionar. É o teu temor. Né? É obedecer os mandamentos de Deus, é ser fiel, não é só dar a boca para fora. Vamos para a última pergunta, então. Qual a característica do ministério de Jesus, do Senhor Jesus? Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25. A palavra do Senhor nos diz assim: que percorria Jesus toda a Galileia,
ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e trazia em todos que padeciam, cometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, eles curavam. E seguia uma grande multidão da Galiléia, dos Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Qual era a característica do ministério de Jesus? A misericórdia. E essa tem que ser uma característica da sua igreja. Nós temos que exercermos atos de misericórdia, sermos misericordiosos, porque de outra forma nós jamais vamos nos identificar com Cristo. Nós temos que ser misericordiosos no nosso dia a dia, a começar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, no meio daquelas pessoas, nos malas que ficam atrás da gente, daqueles que querem nos prejudicar. Se a gente não tem capacidade, tem que pôr em oração. Ninguém tem desculpa para falar que não vai alcançar o que Deus quer, porque Deus não nos pede para fazer nada daquilo que nós não podemos alcançar. Amém? Então, eu gostaria de deixar esse estudo para a reflexão dos irmãos, que nós estudamos sábado passado sobre a dureza de coração. Mas a misericórdia é o oposto de tudo isso. E o primeiro passo de misericórdia que nós podemos dar é na compreensão uns dos outros. Às vezes a gente apela fácil. A gente apela fácil só pelo fato de ser contrariado. Isso também é falta de misericórdia. Que o Espírito Santo possa nos direcionar a sermos pessoas melhores